Vamos lá então, gente. Bioquímica, já falamos na aula passada sobre lipídios, sobre aminoácidos e proteínas. Vamos agora falar um pouquinho sobre carboidratos e sobre ácidos nucleicos. Bom, sobre carboidratos, o que você precisa saber é que os monossacarídeo, a palavra quer dizer um açúcar, monossacarídeos, eles têm como classes funcionais da química orgânica vários grupos OH, poliálcool, e aldeído, que é o caso da glicose, ou vários grupos OH e cetona, que é o caso da frutose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6, assim como a da frutose. É importante também que você seja capaz de reconhecer uma fórmula dessa como sendo aldeído e poliálcool e, portanto, monossacarídeo, ou poliálcool e cetona, também, portanto, sendo um polissacarídeo. Existe nos seres vivos uma forma mais comum como a glicose, frutose e outros monossacarídeos são encontrados. Essa forma mais comum é a estrutura cíclica. Então existe uma espécie de reação química interna aqui que transforma essa molécula nessa. Então aqui eu tenho a estrutura cíclica da glicose e aqui a estrutura cíclica da frutose. Mais uma vez, é importante que você não fique desesperado achando que precisa conhecer essas estruturas de forma memorizada. Mas é importante que você, ao deparar com uma estrutura dessas, seja capaz de perceber que não é um aminoácido, que não é um triacilglicerol, mas que é um monossacarídeo. Inclusive, o que chama a sua atenção aqui são os vários grupos OH que existem nesses compostos. Eu tenho aqui comigo um modelo molecular da glicose. Preto carbono, branco hidrogênio, vermelho oxigênio. Então perceba a existência de vários grupos OH, o que significa que essa molécula estabelece com facilidade várias ligações de hidrogênio, por exemplo, com a água. Daí a alta solubilidade da glicose em água. Aqui eu tenho um modelo molecular da frutose. No caso da frutose, nós também temos vários grupos OH, portanto, também estabelece ligações de hidrogênio com a água, o que explica a alta solubilidade da frutose em água. Perceba que a glicose tem um anel de 6 membros e a frutose tem um anel de 5 membros. Isso é mais visível nessas fórmulas que eu tenho aqui. Um anel de 6 membros e um anel de 5 membros. Outra coisa importante com relação aos carboidratos é você saber que se um monossacarídeo e um outro monossacarídeo sofrem uma reação em que sai um H, um O e um outro H e eles se juntam, forma-se um disacarídeo. Então, por exemplo, a junção da glicose com a frutose forma a sacarose, que é o açúcar da cana. Se você precisar deduzir a fórmula molecular do açúcar da cana, é muito simples. C6H12O6 mais C6H12O6 menos água, justamente a água que sai quando as duas se juntam. Então a sacarose é C12H22O11. A sacarose ela é chamada de disacarídeo, proveniente da junção de dois monossacarídeos. Também é importante que você saiba que um polissacarídeo ele é proveniente da junção de muitas moléculas de monossacarídeo. Então, por exemplo, muitas moléculas de glicose se unindo, claro que em cada uma dessas uniões sai uma molécula de água na junção delas. Então, muitas de glicose vão produzir um polissacarídeo de glicose. Os polissacarídeos importantes da glicose são o amido, a celulose e o glicogênio. São os 3 casos que você precisa conhecer. Por que que uma camiseta de algodão e celulose, molha com tanta facilidade? Já discutimos isso na aula de ligações intermoleculares, mas não custa lembrar. Muitos grupos OH que existem no monossacarídeo vão existir também no polissacarídeo, portanto dá para fazer ligações de hidrogênio com a água. Outra coisa importante é você saber que existe um processo de aproveitamento energético, que é a respiração celular, em que um monossacarídeo
reage com oxigênio, formando CO2 mais água. Claro que dentro da célula isso acontece em várias etapas, mas a reação global vai ser essa. C6H12O6 mais O2, formando CO2 mais água, precisa apenas balanceá-la corretamente. Outra coisa importante é que o monossacarídeo pode participar de um processo de fermentação. A fermentação ela pode ser uma fermentação lática e pode ser uma fermentação alcoólica. A gente já discute isso mediante questões. Vamos lá então. Temos uma questão aqui sobre carboidratos tirada do Enem. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. Então o milho ele vai passar por hidrólise. Por que isso é necessário? Porque o milho tem um carboidrato importante que é o amido. O amido é um polissacarídeo da glicose. Esse polissacarídeo da glicose ele vai ser hidrolisado, ou seja, vai ter a separação em muitas moléculazinhas de glicose. É como se, pensa no polissacarídeo como se fosse um colar de pérolas e cada pérola uma moléculazinha de glicose. Então é necessidade de separar. Por que é necessário separar? Porque o equipamento enzimático do micro-organismo que vai fermentar isso aqui para formar etanol, esse equipamento enzimático ele atua sobre a glicose, mas não sobre o polissacarídeo. Então primeiro é necessário a hidrólise. Aí ocorre a fermentação, que é a transformação da glicose sob a ação, por exemplo, de enzima presente em leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, que existe no fermento comum, fermento de pão, fermento biológico. E a fermentação transforma uma molécula de glicose em 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de dióxido de carbono, CO2. Então você vê aqui a indicação, né? CO2, etanol. A etapa de hidrólise, esta etapa, na produção de etanol a partir do milho, é fundamental para quê? Perceba então que ele coloca uma situação que poderia convergir para diferentes perguntas. E no caso, ele centra agora a pergunta na razão pela qual é importante que aconteça a hidrólise. Perceba que a fermentação ela é uma reação que envolve como reagente o monossacarídeo. Então, no caso, o monossacarídeo é a glicose que vai ser o reagente nessa reação, nesse processo. E sem hidrólise não há o monossacarídeo, porque no milho não existe o monossacarídeo livre, ele está polimerizado na forma de polissacarídeo. Então, por que a hidrólise é fundamental? Para que o polissacarídeo libere moléculas de monossacarídeo que são reagente na fermentação. E aí o Enem capricha aqui nas palavras, né? Ele fala, é fundamental para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Substrato é aquela espécie química sobre a qual atua a enzima num processo. Ele está querendo dizer simplesmente que o amido tem que ser transformado em monossacarídeo, no caso glicose, que a glicose é utilizável pela levedura como um material de partida que, sob catálise enzimática de uma enzima que tem na levedura, vai produzir CO2 mais etanol. Outra questão interessante diz que um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Bom, isso você sabe, quer dizer, a panificação é um exemplo, a produção do etanol em bebidas alcoólicas é outro exemplo. São processos de biotecnologia que são dominados muito antes do ser humano saber da existência dos micro-organismos, mas o processo em si era conhecido. Num desses processos biotecnológicos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, isto é, que atuam para obter energia para seus processos vitais na ausência de oxigênio, não requerem oxigênio para esses processos acontecerem. Então, num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Usada na respiração celular, a glicose vai a CO2 mais água. E no CO2, o número de oxidação do carbono é o mais alto possível.
Então esse processo de aproveitamento da energia por meio da oxidação, se você consegue levar o número de oxidação para o mais alto possível, você aproveita melhor. O número de oxidação do carbono no CO2 é mais 4, que é o mais alto possível para ele, que é um elemento que tem 4 elétrons na camada de valência. Por outro lado, se você fizer o cálculo do número de oxidação na glicose, C6H12O6 faz o que você vai ver que dá 0 o número de oxidação do carbono. Então, se o número de oxidação for elevado, mas não totalmente até chegar no mais 4, você tem uma oxidação parcial. É justamente sobre isso a questão. Ele diz que a oxidação parcial vai a ácido lático. O que é ácido lático? O ácido lático é um composto muito importante que ele tem um átomo de carbono na molécula ligado a um hidrogênio, a um grupo OH, a um grupo C-OH e a um grupo CH3. Esse é o ácido que dá o sabor azedo ao iogurte, à coalhada. Ele é produzido por determinadas bactérias, por exemplo, aquelas que azedam o leite. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Que processo? O processo de oxidação dos açúcares até ácido lático, que a gente pode chamar de fermentação lática. Ora, o ácido lático é o que dá o sabor ao iogurte. Então essa é a resposta correta, tá? Não confunda, por exemplo, com a fermentação alcoólica que produz o etanol e nem com a transformação do etanol em vinagre, vinho azedo, que é o processo que transforma etanol em ácido acético, mas no caso é iogurte. Uma outra coisa importante que eu queria ressaltar é que o ácido lático ele é um caso clássico de isomeria ótica, já que existe aqui um carbono quiral, um carbono assimétrico que tem 4 ligantes diferentes. Beleza? Bom, então nós demos aqui uma visão geral de carboidratos, da sua importância na respiração celular, da sua importância em processos de fermentação alcoólica e até mesmo na fermentação lática. Agora, a gente pode avançar um grau aqui na nossa revisão, que é elaborar um pouquinho melhor esse comentário que eu fiz agora há pouco sobre o número de oxidação. Vejamos essa questão do Enem. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. Trabalho aqui no sentido físico do termo. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho, quer dizer, a energia que vem do metabolismo, é oriunda, proveniente da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. E aí temos um esquema que na prova original aparecia logo após o parágrafo. Olha que interessante, ó, combustíveis reduzidos de O2. A palavra reduzido, nesse caso, ela significa número de oxidação baixo. Então, note que, por exemplo, os hidrocarbonetos do petróleo, os monossacarídeos como a glicose, como a frutose, tem carbono com número de oxidação baixo. E no processo de oxidação, seja a respiração celular, seja uma combustão no motor, por exemplo, você tem a reação deles com O2, transformando-os em CO2 mais água, onde o carbono está com número de oxidação alto. E aí, você, aqui nesse esquema, tem, por outro lado, um outro processo que leva o CO2 e a água de volta para esses combustíveis. Por exemplo, algum processo que transforma CO2 em água em glicose e O2. Ora, facilmente você reconhece nesse esquema algo muito familiar da biologia, onde aqui nós temos esse processo sendo, por exemplo, a respiração aeróbica celular, onde glicose e O2 se transformam em CO2 mais água. E esse processo aqui como sendo a fotossíntese, onde CO2 mais água se transformam em açúcar mais O2. Bom, nesse ciclo, a formação de combustíveis, então a formação de combustíveis, note que ele está aqui fazendo menção a esta formação, daqui para cá, ou seja, processo 1, está vinculada à conversão de energia. Aqui é que entra a sua percepção de que esse processo é, por exemplo, a fotossíntese. Então, nós vamos transformar energia da luz em energia que ficará armazenada nesses combustíveis sob a forma de energia química. E aí, se você procurar nas alternativas conversão de energia luminosa em energia química, você não vai encontrar. Você vai encontrar eletromagnética em química. E aqui entra um conhecimento seu de física.
de que a luz é uma radiação ou uma onda eletromagnética, uma onda que se propaga por vibrações, oscilações de campos elétricos e magnéticos. Então, no caso, trata-se de um processo onde nós temos a conversão de energia eletromagnética da radiação solar, da luz solar que chega até aqui, em energia química. Veja que problema maravilhoso, porque ele faz uma ponte entre física, química e biologia numa única questão. Algo que é muito importante para quem vai prestar o Enem, ter o domínio, né? Perceber que você não vai no único compartimento de conhecimento, você vai ter sempre que procurar essa visão ampla, essa visão abrangente. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, DNA e RNA. Com essa história da pandemia e uma série de outras coisas importantes que acontecem hoje em biotecnologia, nós temos a necessidade de ter um conhecimento bioquímico dos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. E para ajudar você a conhecer isso, eu fiz aqui um esquema que te ajuda, sem complicações químicas muito grandes, a lembrar a sequenciação das coisas, tanto no RNA quanto no DNA. Né? A estrutura básica é fosfato ligado a açúcar, ligado a fosfato, ligado a açúcar, ligado e assim por diante. E aqui esse açúcar é um monossacarídeo, que pode ser uma tal de ribose ou uma tal de desoxirribose. É ribose no RNA, desoxirribose no DNA. E nessa sequência fosfato, açúcar, o açúcar está ligado a uma molécula orgânica chamada de base nitrogenada. Essa estrutura dentro do quadro azul é chamada pelos biólogos de nucleosídeo e a estrutura dentro do retângulo magenta é chamada de nucleotídeo. Esse quadro então te ajuda bastante a fazer essa ponte da química com a biologia. Bom, no DNA, você como sabe, existem duas fitas com esta estrutura que eu acabei de mostrar e as bases elas interagem por ligações de hidrogênio. Então a citosina, veja que essa citosina tem aqui essa ligação estabelecida com o quê? Voltemos no slide anterior. Ó. A base está ligada ao açúcar. Então você deve entender aqui que isso está ligado no açúcar, que por sua vez está ligado no fosfato, no açúcar, no fosfato. Então aqui você tem uma das fitas e aqui uma outra fita com essa ligação, onde a guanina se liga a um outro açúcar aqui. Note que citosina e guanina estabelecem 3 ligações de hidrogênio. Já timina e adenina, ó, aqui está a ligação com uma fita, aqui a ligação com outra fita, essas duas estabelecem apenas 2 ligações de hidrogênio. E você vai falar assim, pô, mas eu preciso saber isso, que utilidade isso tem no dia a dia? O que tem de importante aqui é que essas 3 ligações vão ser mais difíceis de separar do que essas duas. E existe, portanto, uma implicação vamos dizer assim, na força com que uma cadeia de DNA está ligada à outra. Quanto mais pares citosina, guanina você tiver, mais ligações de hidrogênio você terá e mais as duas fitas estão associadas. Já quanto mais pares timina, adenina você tiver, menos ligações de hidrogênio e menos fortemente associada estarão as moléculas. Aqui eu tenho um outro modelo de DNA, onde a ênfase aqui não é no enrolamento da cadeia, elas estão ilustradas desenroladas, mas aqui você vê fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, assim por diante, e açúcar ligado à base. Açúcar ligado à base, açúcar ligado à base. Perceba as 2 ligações entre adenina e timina e as 3 ligações entre citosina e guanina. Agora eu queria fazer com você 2 questões para finalizar essa nossa revisão de bioquímica. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído, seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Percebeu? Ele
na introdução que ele fala, um estudante blá blá blá, até esse ponto final aqui, ele está falando do que o estudante relatou, blá blá blá. Só que ó, nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma errada. Ou seja, o estudante usou de forma incorreta a expressão código genético. Voltando lá, ó, ele fala que o estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada e o seu da cevada. Código genético desvendado. O uso da expressão aqui está errado. Nesse momento em que você tem, por exemplo, muitos trabalhos científicos que são comentados pela imprensa a respeito do novo coronavírus, você tem muitas matérias usando incorretamente a expressão código genético, como se código genético fosse aquilo que está lá no DNA. Na verdade, código genético é uma coisa que foi desvendada em meados do século passado. E aqui a questão é justamente sobre isso. Cientificamente esse conceito é definido como? Então, só uma pausa antes. O certo, se você quer falar que foi desvendado o sequenciamento das bases nos genes que estão nos cromossomos da cevada, ou do novo coronavírus, ou do ser humano, você tem que falar que houve um estudo que esclareceu a constituição do genoma desse organismo. Código genético, esse conceito é definido como? É definido como trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Ou seja, a cada 3 bases no DNA, como você sabe, por uma sequenciação de processos bioquímicos, isso acaba lá no ribossomo, implicando que um determinado aminoácido é incluído numa proteína. Isso é o código genético. Então, o código genético é um código que associa 3 bases consecutivas, uma tríade, uma trinca, com um aminoácido na proteína que vai ser sintetizada quando houver expressão desse gene por meio de todo o maquinário bioquímico que vai produzir a proteína. E agora uma questão linda que fala sobre PCR. Em momentos de pandemia isso é muito importante ter por exemplo, saber interpretar uma questão dessa. A reação em cadeia da polimerase, PCR na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro, quer dizer, em laboratório, né, em frascos de laboratório, essa replicação do DNA de forma rápida. Então você tem uma pequena amostra de DNA e você precisa fazer um exame de paternidade ou um exame de medicina forense para identificar se uma determinada pessoa estava presente na cena de um crime. Então o PCR ele vai te ajudar a multiplicar. Uma pequena amostra de ácido nucleico pode ser multiplicada formando várias e várias moléculas. Então é isso que ele coloca nessa primeira frase. Essa técnica, PCR, surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases A e T e 3 entre G e C. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, lembre-se que a técnica é uma replicação do DNA. Para que ele possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada. Quer dizer, nesse contexto significa desenrolar, separar uma fita do DNA da outra, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre essas bases. Colocado isso, ele fala assim, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação do PCR? É como se fosse um zíper, eu quero abrir esse zíper, separar as 2 cadeias, qual abre mais facilmente? Ora, vai abrir mais facilmente aquela que tiver ligações menos intensas, e as ligações menos intensas são aquelas entre a adenina e a timina. Portanto, nós estamos procurando o quê? Qual das respostas tem maior conteúdo de adenina e timina. Então, uma análise nos permite chegar à conclusão que a alternativa C é aquela que tem maior quantidade de adenina e timina numa fita, obviamente
na outra tem a base correspondente, né? E, portanto, tem apenas 2 ligações de hidrogênio em cada um desses casos, e isso faz com que essa fita seja mais fácil de ser aberta. Espero que tenha te ajudado com essa revisão, né? Que você possa, com isso, ter uma visão um pouquinho mais ampla da biologia molecular. Beleza? Até mais!